Pare de se justificar e sua vida vai mudar. Olá, eu sou o Pedro e este é o canal Cidadela Interior. Hoje, eu quero te fazer uma pergunta que exige honestidade. Seja realmente sincero. Quantas vezes nas últimas 24 horas você sentiu a necessidade de explicar o porquê de ter tomado uma decisão? Quantas vezes você gastou palavras, tempo e energia tentando convencer alguém de que o seu comportamento era válido, justo ou correto? A maioria das pessoas passa a vida inteira presa em um tribunal invisível. Elas agem como réis de um processo que ninguém abriu, tentando desesperadamente obter a absolvição da plateia. Cada escolha, desde o rumo da carreira até o término de um relacionamento, ou simplesmente o ato de dizer não, vem acompanhada de um relatório detalhado de desculpas. O estoicismo nos ensina que essa necessidade compulsiva de se justificar é o sintoma mais claro de uma alma que ainda não encontrou a sua própria soberania. Quando você se justifica para quem não tem direito sobre a sua vida, você está implicitamente entregando o martelo do juiz na mão do outro. Você está dizendo, por favor, valide a minha existência, porque eu sozinho não consigo fazer isso. Se você cansou de pedir permissão para ser quem você é e quer aprender a blindar a sua mente contra o julgamento alheio, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos juntos edificar a sua fortaleza mental. Hoje, vou te mostrar por que o silêncio que segue uma decisão é o som mais poderoso da sua liberdade. Pare de se justificar e a sua vida vai mudar. Parte 1. O Tribunal dos Outros. Epicteto dizia uma verdade cortante. O que os outros pensam de você é problema deles, não seu. Parece simples, mas a maioria de nós vive no extremo oposto dessa máxima. Por que nos justificamos? Pelo medo profundo da rejeição. Queremos ser compreendidos. Queremos que as pessoas olhem para as nossas escolhas e digam: tudo bem, eu entendo os seus motivos. Mas a verdade nua e crua é que a maioria das pessoas não se importa com os seus motivos. Elas julgam com base nos filtros, nas frustrações e nas limitações delas mesmas. Quando você tenta explicar uma decisão legítima a alguém que não tem a mesma visão de mundo que você, o resultado é o desgaste. Você se desidrata emocionalmente, tentando fazer com que o outro enxergue o que ele não está pronto para ver. O estoico compreende a economia das suas próprias faculdades. Ele sabe que a energia gasta formulando argumentos para se defender de palpites alheios é uma energia roubada da execução dos seus próprios planos. Se você sabe que a sua ação é correta, se ela está alinhada com a sua virtude e com a razão lógica, a aprovação externa se torna um detalhe irrelevante. A sua própria consciência é o único tribunal que importa. Parte 2. Quem muito se explica, se desculpa por existir. Preste atenção na linguagem que você usa. Quem muito se explica, no fundo, está pedindo desculpas por ocupar espaço no mundo. Se você não quer ir a um evento, um obrigado pelo convite, mas não poderei ir, é uma frase completa, perfeitamente digna e educada. No momento em que você adiciona, não poderei ir porque meu carro está na oficina e eu tenho que acordar cedo amanhã e minha tia vai me visitar, você mudou a dinâmica. Você não está mais informando uma decisão. Você está submetendo a sua agenda ao escrutínio do outro, para que ele decida se a sua desculpa é aceitável ou não. Na vida profissional e financeira, isso é fatal. Se você precisa cobrar o que te devem, ou estabelecer um limite de preço pelo seu trabalho, ou simplesmente negar um empréstimo arriscado a um conhecido, faça-o com base na clareza da sua razão. Não tente suavizar o não com uma narrativa dramática para aliviar a sua culpa. A culpa que você sente ao dizer não, sem dar justificativas, é a voz da sua dependência emocional. É o condicionamento social te dizendo que você deve ser maleável para ser considerado bonzinho. Mas o estoicismo não busca a bondade superficial da submissão, busca a bondade profunda da justiça e da firmeza de caráter. Seja claro, seja direto. A verdade não precisa de ornamentos ou de advogados de defesa. Parte 3. A visão de Marco Aurélio sobre o ruído externo. Em suas meditações, o imperador Marco Aurélio escrevia para si mesmo sobre a inutilidade de olhar para os lados. Ele olhava para o vasto Império Romano e percebia que a opinião das multidões é como o barulho das folhas ao vento. Passa rápido e não deixa rastro. Ele dizia: quanta paz ganha aquele que não olha para o que o próximo diz, faz ou pensa, mas apenas para o que ele próprio faz, para que sua ação seja justa e pura. Se o homem mais poderoso do mundo ocidental precisava se lembrar disso, para não se perder nas intrigas de Roma, imagine nós, no cotidiano moderno, bombardeados por opiniões a cada segundo, nas redes sociais e nos círculos familiares. A vida muda drasticamente quando você assume essa postura imperial sobre si mesmo. Quando você toma uma direção, seja abrir um novo negócio, mudar seus hábitos de saúde, se afastar de amizades tóxicas ou focar na sua espiritualidade, e simplesmente começa a agir, sem dar coletivas de imprensa para o seu círculo social. Os fracos precisam de testemunhas para suas decisões, porque a convicção deles é frágil. Eles precisam que os outros concordem para sentirem que estão certos.
O homem que cultiva a sua cidadela interior age pelo peso da própria convicção. Ele aceita o fato de que será mal interpretado por alguns, criticado por outros e rotulado por muitos. E ele está perfeitamente em paz com isso, porque o seu foco está na retidão da jornada, não no aplauso da arquibancada. Parte 4. O poder do silêncio e da execução. O silêncio é uma ferramenta de poder. Quando você para de se justificar, algo mágico acontece. Você ganha tempo e autoridade. As pessoas começam a notar que as suas decisões não são negociáveis. Elas percebem que quando você diz sim, é um sim real. E quando você diz não, não há espaço para insistências, chantagens emocionais ou debates. Isso filtra o seu ambiente. Os aproveitadores, aqueles que costumavam usar a sua culpa para moldar a sua vontade, começam a se afastar porque percebem que os ganchos emocionais deles já não encontram apoio na sua mente. Permanecem ao seu redor apenas aqueles que respeitam a sua soberania e que não exigem que você se auto-explique para ser aceito. A sua energia volta para onde nunca deveria ter saído, para a construção da sua estabilidade, da sua sabedoria e do seu propósito. Em vez de gastar 10 minutos explicando por que você não vai perder tempo com algo fútil, você simplesmente usa esses 10 minutos para produzir, estudar ou descansar a sua mente. A execução substitui a explicação. Os seus resultados passam a ser a única resposta que o mundo precisa receber de você. A partir de hoje, faça um pacto com a sua razão. Diante do próximo pedido, diante da próxima escolha, declare a sua independência. Tome a sua decisão de forma justa e firme. E quando a tentação de se explicar começar a subir pela sua garganta, engula-a. Sustente o silêncio. Deixe que o seu posicionamento seja o ponto final. Se você aceita o desafio de fechar as portas desse tribunal invisível e assumir o controle absoluto da sua vontade, escreva nos comentários a frase: "Minha consciência é o meu juiz", e coloque o nome da sua cidade para sabermos onde a cidadela interior está se fortalecendo hoje. Não se esqueça de ativar as notificações para continuar recebendo essas lições de soberania mental. Bem, eu sou o Pedro e vou ficando por aqui. Mas lembre-se sempre, sua liberdade começa onde termina sua necessidade de se explicar para o mundo. Seja firme, seja justo, seja dono de si. Nos vemos na próxima lição. Cidadela interior, a vida em tempos de ansiedade.